Você acredita que esses países, quando firmam um compromisso, embora não seja algo mandatório, obrigatório, como o Paul estava falando, há até uma certa preocupação com a mensagem que vão passar para o mundo, né, para o cenário internacional, se não houver formas claras de que esses países estão perseguindo ações para alcançar esses objetivos? Pelo menos esse efeito a gente tem dessa declaração ou não? Acho que o efeito do constrangimento, sim, né? Ainda que a gente não tenha uma cobrança efetiva, a gente não tenha instituições que promovam esse enforcement, como a gente fala, né? Nas relações internacionais, existe o papel do constrangimento e da opinião e da influência que esses países conseguem ter aderindo ou não a determinadas agendas. Agora, muitas vezes essas últimas declarações, né, essa continuidade desses impasses, vamos colocar dessa forma, que aí vão se prorrogar agora para a próxima presidência, é parte dessas múltiplas, como eu falei, dessas múltiplas crises que a gente tem enfrentado e problemas de muito difícil solução. Então, a tendência é que a gente veja aí para os próximos anos ainda a continuidade de alguns temas. Se aprofunda, né? A gente se aprofunda em alguns entendimentos em determinados momentos, mas aparecem outros e esses grandes temas, esses grandes desacordos, eles permanecem. Apesar dessas dificuldades, por que é importante ainda apostarmos nesse multilateralismo, nesses organismos internacionais para avançar em algumas pautas, apesar da dificuldade de conseguir esse avanço? Bom, acho que tem muitos desafios que só podem ser resolvidos através da ação do setor público. E, obviamente, os governos podem agir de forma independente, mas é muito mais poderoso quando eles podem agir de uma forma alinhada. E, de fato, eu sei que estou ocupando um pouco o papel de pessimista aqui, mas eu sinto como um pessimista de análise, mas otimista de ação. E acho que, de fato, tem ações no mundo nos últimos anos que dá muito otimismo. Talvez o mais importante é a queda do preço de muitas fontes renováveis de energia. E acho que esse tipo de tendência é algo que os governos podem acelerar, sem dúvida, mas é algo que poderia ser muito mais efetivo quando tem mais alinhamento entre os governos. E acho que se estamos, em particular, preocupados com a questão da justiça da transição energética, vai ser absolutamente imprescindível ter mecanismos, essencialmente de transferência de risco internacional e realmente não vejo alternativa a espaços de negociação multilateral ou, pelo menos, espaços de negociação entre vários países. Sim. Na perspectiva econômica, Carol, qual a importância desses bancos internacionais? Eu até estou com um dado aqui que eu me esqueci de trazer no bloco anterior, quando a gente falava da Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza. Essa aliança já começa com um aporte do Banco Interamericano de Desenvolvimento de 25 bilhões de dólares. É aquilo que a gente estava falando, né, Leandro? Você lançar um fundo, é como se você colocasse uma sacola de plástico aqui. Se você não colocar pelo menos um pouquinho no fundo da sacola, ela não se sustenta para receber aportes futuros, né? Qual que é a importância desses bancos internacionais para a manutenção desses projetos, para ajudar no financiamento da transição energética? Daqui para frente, eles vão ter uma importância cada vez maior ou cada vez menor? Acredito que cada vez maior. Acho que na era que nós estamos vivendo atualmente, que é tão marcada por polarizações, ter saído pelo menos um consenso sobre isso do G20 já é um ponto de partida muito positivo. Então, eu acho que os governos vão levar para os seus países, os bancos, o FMI, o Banco do Mercosul, enfim, vão se mobilizar de forma que possam fazer as contribuições e acho que os governos vão apoiar esse feito também. Então, acho que daqui para frente isso tende a aumentar, sim. Nós vamos conseguir ver um bom retorno quanto a isso. Eu sei que a gente está falando do BNDES, por exemplo, a gente está falando de um cenário interno, mas ele pode ter algum protagonismo também nessas parcerias, no financiamento dessas políticas. Claro que vai trazer mais essa ajuda para dentro do país, né, do Brasil. Mas tem como trazer um pouquinho para esse cenário internacional também ou não? Bom, atualmente, para ser sincera, não tenho informações de números quanto a isso. Acredito que o BNDES, sim, seria adequado, poderia propor algum tipo de política, mas até esse momento desconheço que tenha algo já para ser realizado desse tipo. E parece, Leandro, que posso estar errada de falar pela primeira vez, mas
pelas primeiras vezes, vamos colocar assim, essas questões sociais, essas pautas sociais ganharam tanto protagonismo. A gente pode atribuir isso mais a uma necessidade mundial, que está ficando cada vez mais alarmante, ou é porque são as pautas prioritárias do governo brasileiro que levaram essas discussões para um patamar mais alto? Eu acho que nós temos um debate sobre desenvolvimento no mundo que tem avançado, né? Então, você mencionou aqui o BNDES, mas existem outros bancos de fomento no mundo, né? Na Alemanha tem um banco muito grande, o México tem um banco que, com essa nova administração, pode se tornar mais relevante para a economia, tanto mexicana quanto regional na América Latina, né? E isso tudo tem a ver, no fundo, com o desenvolvimento e como a riqueza alcançada com esse desenvolvimento é devidamente distribuída, né? Então, eu acho que tem uma percepção também de criar alternativas para que o mundo tenha uma geração de empregos, uma geração de riqueza, né? E de preferencialmente que essa riqueza não fique concentrada. Daí a ideia de avançar na questão das taxações, né? E um esforço coordenado ao redor do mundo, né? Mas eu vejo que sim, nós temos a questão da pobreza, da miséria, né? Como uma chaga, né? Mas tem também uma ideia de desenvolvimento sustentável e que alcance a todos, que permeia essas discussões sobre os esforços dos países daqui para frente, né? Eu vejo, por exemplo, que da mesma forma como os grandes blocos, né, ou a ONU tem ficado para trás por não se renovar, talvez o Banco Mundial e o FMI venham a ficar para trás também, caso não passem a desempenhar um novo papel, né? Justamente porque a gente vai ter esses outros esforços que estão ambientalmente orientados, socialmente preocupados e assim por diante. É bom a gente lembrar, né, que a sigla ESG, né, que está tão na moda, ela tem o elemento ambiental, que é o E, né, o environmental, mas ela tem o social no meio, que é o S que está lá, e, por fim, a governança, né, em relação ao G, né, que é também bastante importante. Mas o S não pode ser o patinho feio da história, né, e é por isso que as preocupações sobre desenvolvimento, geralmente agora nesses fóruns e nesses governos que têm maior abertura para isso, estão preocupados com geração e distribuição dessa riqueza. Concorda, Marcela, que obviamente que houve um esforço do governo brasileiro de colocar essas pautas em patamares altos, mas é uma demanda mundial? Não tem como mais fugir dessas questões se a gente quiser andar para frente? Eu concordo, acho que são as duas coisas simultaneamente. Primeiro, essa demanda global. E, por outro lado, eu acho que existe também né, o próprio governo brasileiro utiliza um pouco também esses fóruns como uma forma de divulgar as ações que o Brasil tem feito internamente. Então, a política externa, ela não está insulada da política interna, as duas se mutuafetam completamente. Então, existe também um esforço do governo brasileiro de divulgar essas políticas públicas que estão sendo feitas no Brasil. Esse esforço já vem desde o primeiro mandato do governo Lula, né, com o programa Bolsa Família, eram programas que foram internacionalmente, que foram utilizados pelo Brasil como uma forma de projeção global, e isso de alguma forma se repete agora até por uma linha de ação do próprio presidente Lula, né? Então, acho que são as duas coisas, elas se complementam. E, Carol, essas cúpulas que acontecem, embora elas reúnam, falando especialmente do G20, nações diferentes, com interesses diferentes, alguns interesses comuns também, são oportunidades para que essas lideranças também façam encontros bilaterais para avançar em pautas que são de interesse de determinados países, não de todos os países que estão naquela ocasião reunidos. É importante que haja, por exemplo, no âmbito da tentativa de costura de um acordo entre Mercosul e União Europeia. Esses encontros de cúpula, além de oportunizar esses encontros e essas discussões, também são uma forma de pressionar para que esses acordos saiam mais rapidamente, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Eu acredito que sim, acredito que se encontram e é útil, né? E, inclusive, agora no Rio ocorreram diversos acordos bilaterais. Inclusive, li algumas coisas falando sobre o Milei, voltando a esse ponto, que ele ficou um pouco mais maleável após o encontro com o Macron, onde os dois conversaram, né? E podem provavelmente tratar alguns assuntos. Então, o Milei ficou um pouco mais tratável e acabou assinando, né? Concordando com o que foi proposto na cúpula.
o Biden, por exemplo, que já veio ao Brasil, foi até a Amazônia, o Xi Jinping, que teve, né, essa conversa com o Lula de maneira... Assinamos mais de 30 acordos com a China, aproveitando, né, que estavam aqui, então foram feitos acordos bilaterais. Então, sim, é importante e acho que sim, mesmo outras nações, eu falei muito voltado para o Brasil, né, mas sim, que se encontrem e acontece, sim, essa pressão para que outros acordos, enfim, outras negociações caminhem. E falando nesses acordos assinados entre Brasil e China, quero te ouvir mais uma vez. Eu falei no bloco anterior sobre o fato de o Brasil, por questões diplomáticas em relação aos Estados Unidos, não ter assinado ainda a entrada na nova rota da seda chinesa. É uma decisão acertada essa do Brasil? Sim, na minha opinião, diplomaticamente, sim. E economicamente? Né? Bom... Tem que falar, tem que puxar a sardinha para o seu lado de economista. Bom, a rota da seda, né, tem juros altíssimos. A China financia, mas em troca, né, praticamente aquilo é da China, enquanto você não quita. E caso de algum imbróglio nos pagamentos, né, os juros são super elevados. Eu não tenho também os percentuais aqui agora. Também não sei nem se isso realmente tem algo estipulado de fato, 2% de juros, enfim. Porque a China também não expõe exatamente, né, como isso está sendo tratado. Mas assim, a rota da seda já foram investidos 1 trilhão, em média, nisso. 420 mil empregos. Né? Então, é um grande negócio, né? E a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Então, acredito que seria útil para nós poder trazer isso aqui para dentro também. Tem um dado interessante que o Banco Mundial estima que, quando finalizada, a Rota da Seda vai incrementar 2,9% da economia global. Isso vai trazer 7 trilhões de dólares para a economia até 2040. Então, assim, é muita coisa. É um projeto enorme, até megalomaníaco, podemos dizer. Mas eu acho muito rico, né? Acho que poderia trazer para a gente diversos estímulos financeiros, econômicos. Mas, se for olhar para um lado diplomático, sim, o Lula fez uma decisão acertada em tentar manter um pouco essa distância por conta do relacionamento com os Estados Unidos. Esse projeto chinês ameaça a economia dos Estados Unidos ou longe disso? Não, eu acho que não. E de fato, eu concordo totalmente com o Carol. Acho que foi uma decisão super acertada por parte da administração brasileira de não assinar formalmente esse pacto com a China. Acho que a negociação bilateral é muito mais proveitosa e de fato, se você olha para a lista de países que são parte dessa iniciativa, são países pequenos, países que não têm alternativa. E acho que o Brasil claramente não fica dentro dessa lista e faz muito mais sentido ir olhando projeto por projeto, oportunidade por oportunidade, para tirar vantagem onde for encontrado. Mas acho que se olharmos para o prazo mais longo, de décadas, realmente acho que a posição macro da China não vai ser tão favorável como é agora. Se olharmos projeções de população, já vai entrar em decadência daqui a muito pouco. E tem projeções confiáveis que falam que até o final do século, a China vai ter uma população de menos de 800 milhões de pessoas. Então, acho que agora, sem dúvida, a China está na cúpula do poder desse país. Mas acho que seria uma decisão incorreta simplesmente projetar de forma linear a situação atual para o futuro. Desculpa, algo que a gente não pode esquecer também, que eles não transferem tecnologia, né? Eles fazem as construções dentro do país e não tem nenhum tipo de transferência. Então, é algo muito particular. É chinês. Continua sendo chinês. Então, isso é algo que deve ser avaliado, sim. Não há essa transferência dentro do contexto da nova rota, porque acho que houve parcerias firmadas nesses acordos assinados aí que você destacou de transferência de tecnologia também. Não. Me refiro especificamente. Exatamente. Desse projeto. Sim. Marcela, e depois na sequência sobre o mesmo assunto, quero ouvir você também, Leandro. Enquanto a gente avançou nesses quase 40 acordos bilaterais nessa semana entre Brasil e China, por questões de protecionismo, não conseguimos avançar também num acordo entre Mercosul e União Europeia. Que perspectiva para essa discussão você vê para os próximos meses? Bom, o acordo com a União Europeia, o acordo marco, né, que inaugurou o início das negociações é de 99. Então, a gente tem aí 25 anos praticamente desde o início das negociações do acordo Mercosul-União Europeia.
tivemos momentos em que essas negociações avançaram mais, né? As negociações chegaram a ser concluídas, anunciou-se uma conclusão em 2019, mas depois isso retrocedeu, né? A União Europeia voltou a abrir vários pontos, inclusive a questão ambiental, né? Jogando isso em cima do Brasil. Algumas perspectivas apontam que agora, com o protecionismo dos Estados Unidos, a União Europeia pode ter mais interesse em fechar esse acordo, porque estaria interessada em diversificar, né, a sua política econômica e as suas relações comerciais e depender menos dos Estados Unidos. Agora, a gente tem visto também uma série de interesses domésticos dos países europeus que vão acabar sendo um entrave. Acho que essa semana eu vi uma notícia de protestos que tiveram na França em relação ao acordo. Então, né, e aí, se o acordo efetivamente chegar a ser anunciado novamente, ele precisa passar pela aprovação de todos os parlamentos dos países europeus. Então, não é um processo simples, né? A gente pode ter a aprovação, mas isso não vai implicar necessariamente uma entrada em vigor antes de que haja essa ratificação nos países membros da União Europeia. Então, é um processo ainda muito longo, né? É um resultado que, mesmo que ele seja fechado, a gente não vai ver no curto prazo. Tem um argumento, e eu até falei em protecionismo aqui, do lado dos produtores europeus, Leandro, sobretudo na França, onde o agro é muito forte, por isso os protestos, inclusive, estão acontecendo com mais força lá. Há um argumento de que as regras ambientais desses produtores aqui no Brasil, elas são mais flexíveis, menos rígidas do que aquelas regras que eles precisam cumprir para produzir na França, na Europa. E isso encarece o produto deles, os prejudica em termos de concorrência e daí essa luta para que não haja um avanço nesse acordo com o Mercosul. Aqui no Brasil, nessa semana, o Carlos Fávaro diz que isso não confere, que as regras ambientais estão dentro dos padrões para se produzir aqui dentro do Brasil e que esse discurso, esses protestos, sobretudo o caso do Carrefour também, não sei se vocês acompanharam, né, que houve uma manifestação para não se comprar carne de espécie alguma aqui no Brasil para abastecer os mercados desse supermercado lá na Europa. Enfim, para Fávaro, esse é um discurso para pressionar o governo francês, sobretudo a não assinar esse acordo, para inviabilizá-lo. E aí são tantas narrativas, são tantos argumentos dos dois lados. Tem alguém certo? Os dois estão errados? Os dois estão certos de alguma forma? Olha, o ministro Carlos Fávaro está no papel dele de defender a agricultura brasileira, né? Mas nós sabemos que, por exemplo, o rastreamento, no caso da produção agrícola brasileira, é muito menos, digamos, apertado do que em relação à produção na Europa. Então, você não pode afirmar com certeza que todos os produtores da agropecuária brasileira cumprem as mesmas regras que os produtores da Europa. Eu acho que num caso como esse, em específico, né, somos nós que precisamos avançar na direção de uma agropecuária mais sustentável, né, por conta da nossa própria preocupação, né, com a questão das mudanças climáticas, né? Se você pegar, por exemplo, a pecuária brasileira é mais responsável pelo desmatamento legal e desmatamento ilegal, né, na Amazônia e no Pantanal, do que apenas a produção de soja, por exemplo, né? Porque essas terras são muitas vezes queimadas para abrir espaço para pastagem. Então, não necessariamente o Brasil está cumprindo isso nos termos que colocou o ministro, né? Mas certamente tem elementos da política doméstica, especialmente na França, inclusive implicaram em eleição antecipada na França, né, recentemente, porque se não fosse assim, talvez o resultado fosse bastante diferente do que tivemos, né, com essa coalizão que reconduziu agora o Macron, né, à presidência. Mas é curioso porque parece um pouco que com essa vinda do Macron aqui para o Brasil, e ele depois seguiu para o Chile, está lá com o presidente Boric, né, não se tocou muito nesse assunto, né? Assim como na visita anterior do Macron, que foi lá na Amazônia, tirou foto com o Lula, aquilo tudo tinha um clima de paz e amor, mas também não se tocou tanto assim, né, nos assuntos mais delicados, né, e preferiu se deixar a negociação rolar da forma como tem sido nos últimos 20, 25 anos. Né? Eu não sei se esse acordo vai avançar diferente disso nos próximos anos, mas eu acho que o Brasil precisa se preocupar um pouco
com acordos dentro do próprio Mercosul, né, para garantir que tenhamos um bom funcionamento. A gente falou aqui, a Argentina, o maior parceiro comercial da Argentina é o Brasil, né? Ali pode ter preocupações importantes para a gente. Por exemplo, o crescimento do PIB da Argentina ou não implica em mercado para o Brasil ou não, né? Então, a gente precisa estar muito preocupado com o crescimento desses parceiros mais próximos, né? O Chile, certamente, o Uruguai, certamente, né? Não é à toa que o presidente do Paraguai, mesmo tendo uma linha política muito diferente da adotada pelo presidente Lula, tem vindo ao Brasil, tem procurado diálogos com o governo brasileiro, porque sabe que depende, né? A gente tem uma discussão, né? O Brasil costuma dizer, tantos por cento, 80%, depende da métrica que você usa, da geração de energia no Brasil é renovável, e a gente sabe que uma parte grande disso diz respeito a Itaipu, né? E quando a gente olha para a situação de Itaipu binacional, né? A gente esquece, Itaipu é binacional. O Paraguai tem 50%. Né, dos direitos de energia produzidos em Itaipu, né? E aí a gente vai lá e tem um acordo mal feito com o Paraguai na negociação dessa energia excedente que o Paraguai não tem nem tamanho na sua economia para utilizar como um todo. Então eu preferiria ver um esforço no que diz respeito ao Mercosul, né, um esforço de coordenação dos próprios membros do Mercosul para que algumas posições estivessem mais bem consolidadas, né, e a gente, independente de Milei, Lula, né, a gente tivesse um governo, um bloco que funcionasse bem para o crescimento de todos. E você, Carol, quais as perspectivas em relação ao funcionamento interno do Mercosul, como disse agora, como analisou agora o Leandro, e se há esperanças de que a gente avance ainda esse ano, como acredita o ministro da Economia, Carlos Fávaro, se a gente consegue avançar nesse acordo entre Mercosul e União Europeia ainda em 2024? Bom, além do que os pontos que o Leandro colocou, né, tem a questão dos gasodutos, né? A Bolívia agora. Exatamente, puxar lá da Vaca Muerta, da Argentina também, né? Da Argentina. Eu não vejo que nesse ano talvez nós possamos obter sucesso com isso, mas ano que vem as negociações vão continuar, vão proceder. E acho que a gente pode mirar um futuro melhor aí quanto ao Mercosul, quanto a essas negociações. Mas sim, tem que ser incisivo, né? Porque estamos aqui, somos vizinhos, a comunicação é facilitada e a gente precisa avançar com isso, olhar mais para o bloco com mais... talvez deixar um pouco essas ambições de fornecer para a União Europeia um pouquinho em segundo plano e ver aqui dentro mesmo o que a gente pode fazer no Mercosul, porque acho que a vantagem é grande e nós temos possibilidade de sucesso, sim. Bom, e para fechar, a próxima cúpula do G20 vai acontecer na África do Sul, como nós falamos. E durante uma agenda bilateral, Lula solicitou ao presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, a continuidade do G20 social. Falávamos sobre isso, Leandro. Criado de forma inédita aqui pela presidência brasileira no Rio de Janeiro. Queria saber suas expectativas, então. Olha, em relação particularmente ao G20 social, minhas expectativas são melhores do que eu imaginava. Encontrei agora no Rio de Janeiro gente de organizações da sociedade civil da África do Sul participando, né, nos eventos paralelos à cúpula do G20. E estive também recentemente em um congresso na Inglaterra e estava gente ali animada, né, para discutir o tema que estava se discutindo ali no congresso no próximo ano na África do Sul. Então eu acho que, de certa forma, né, ainda que não seja a mesma coisa que o Brasil, a África do Sul tem uma rede de organizações de sociedade civil que é bastante atuante, né? A gente tem, de certa forma, também um histórico recente, né, vinculado à história do Mandela, o fim do apartheid, né, que impacta essa situação de atividade, né, na sociedade civil, que não deve se restringir exclusivamente ao corpo diplomático desse país. Tomara que dê certo, né? Eu acho que a África do Sul, além de conduzir o G20 com essas similaridades com o Brasil, é integrante dos BRICS, né? Então possivelmente vai fazer com que a pauta do G20 mantenha uma sequência de interesse desses países, né? Eu diria, inclusive, que dentro do BRICS, né, ou pelo menos dos BRICS originais, é o país com maior similaridade com o Brasil, né? E isso é bastante importante para que a gente tenha a diplomacia brasileira atuante com um parceiro tão próximo quanto é a África do Sul.